O cinema já nos proporcionou ao longo dos anos milhares de ótimos filmes de variados gêneros, e apesar de ser uma experiência bastante subjetiva, muitos deles são aclamados pela indústria, pela crítica e pelo público, havendo muita divergência na eleição dos melhores. Então, analisei uma série de dados, desde bilheteria às premiações, além das diversas avaliações e listas existentes de melhores filmes da história, seja baseadas na opinião de profissionais do meio, da crítica especializada e de votação popular, para chegarmos ao Top 20 melhores filmes de todos os tempos. 20º Titanic, de James Cameron. O filme cativou o público ao reproduzir de forma trágica e romântica a viagem inaugural do lendário transatlântico. É até hoje o recordista de indicações e prêmios Oscar, além de possuir a terceira maior bilheteria da história do cinema. Também foi elogiado pela crítica, sobretudo por sua detalhada produção, mas eu ainda acho que caberia Rose e Jack sobre aquela porta de madeira. 19º Ben-Hur, de William Wyler, outro filme megalomaníaco que contou na época com o maior orçamento da história e também é um dos recordistas do Oscar. O filme é uma adaptação do romance épico homônimo e narra a história do nobre judeu que vira escravo e busca vingança contra aquele que o traiu, e contém a clássica sequência da corrida de bigas, considerada uma das melhores cenas de ação já gravadas. 18º O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei, de Peter Jackson. A conclusão da aclamada trilogia, baseada nos livros do escritor Tolkien, é outro recordista do Oscar, sendo premiada em todas as suas 11 indicações. O filme encerra a jornada de Frodo para destruir o Anel, enquanto há a batalha final contra o exército de Sauron. Toda a trilogia é bem avaliada e a franquia é recordista de prêmios no cinema. 17º E o Vento Levou, de Victor Fleming. O filme contém quase 4 horas de duração e também é baseado em um romance homônimo, que narra os dramas e amores vividos por Scarlett durante a Guerra Civil Americana. Recebeu um total de 10 Oscars, incluindo 2 honorários. O filme contou com vários relançamentos ao longo dos anos, e ajustando-se à inflação, é a maior bilheteria da história do cinema. 16º Batman, O Cavaleiro das Trevas, de Christopher Nolan, é a melhor e mais premiada adaptação dos quadrinhos para o cinema. O segundo filme desta trilogia está entre os mais queridos do público e ainda obteve 9 indicações e 2 Oscars, incluindo o prêmio póstumo de melhor ator coadjuvante para a brilhante e insuperável atuação de Heath Ledger no papel de Coringa, que tenta levar o caos a Gotham City. 15º De Volta para o Futuro, de Robert Zemeckis e produzido por Steven Spielberg. É um dos filmes favoritos de muita gente, se transformou num clássico dos anos 80, marca o início da trilogia e trata de forma bem divertida o paradoxo temporal, se transformando numa referência sobre o tema. No filme, o jovem Marty viaja num DeLorean para o passado para salvar o seu futuro. 14º Gladiador, de Ridley Scott, uma superprodução que obteve 12 indicações e venceu 5 Oscars, incluindo o melhor filme. Também é bem avaliado pelo público e pela crítica, sendo usado para ilustrar apresentações sobre motivação e liderança. O épico reinventa um pouco a história e segue a luta de um ex-general do Império Romano que foi traído e vê nas batalhas de gladiadores uma forma de alcançar sua vingança. 13º Clube da Luta, de David Fincher, mais um filme baseado no romance homônimo. Ele não teve muito reconhecimento da indústria do cinema por usar de extrema violência e criticar o capitalismo, mas é aclamado pelo público e pela crítica, que o avalia como um filme cult. Nele, o protagonista vive um conflito de personalidade e narra sua experiência de um cidadão comum e infeliz até fundar o Clube da Luta. 12º Matrix, das irmãs transgênero Lily e Lana Wachowski. O filme é um ícone da cultura cyberpunk, revolucionou os efeitos visuais no cinema, vencendo 4 Oscars ligados a aspectos técnicos e dando início a uma aclamada trilogia. O enredo envolve distorção da realidade através de uma inteligência artificial e contém algumas referências bíblicas e filosóficas. 11º O Mágico de Oz, de Victor Fleming, baseado na obra infantil homônima. O filme se destacou por usar notavelmente o Technicolor, técnica de coloração de imagens, e narra a história da jovem Dorothy, que acidentalmente foi parar no fantástico mundo de Oz e precisa encontrar um mago para trazê-la de volta para casa. É reconhecido pela crítica por sua inovação e por suas belas canções originais, vencendo o Oscar nesta categoria.
Décimo, 2001, Odisseia no Espaço, de Stanley Kubrick. Já aqui o roteiro do filme e o romance homônimo de Arthur Clarke foram elaborados juntos. Também revolucionou à época os efeitos visuais e venceu o Oscar nesta categoria. O filme é considerado pelos críticos um dos mais influentes e uma obra-prima, por ser uma experiência subjetiva e filosófica. Está dividido em 4 sessões e cabe a você dar um sentido próprio. Nono, Guerra nas Estrelas, o Império Contra-Ataca, de Irving Kershner, com enredo de George Lucas. A continuação da saga que virou ícone da cultura pop é a que mais agrada os fãs, apesar do título anterior ter alcançado maior sucesso no cinema. O episódio 5 ocorre 3 anos após a destruição da Estrela da Morte. A série se transformou no maior fenômeno multimídia e de entretenimento, apesar do estrago que fizeram com a última trilogia. Oitavo, Pulp Fiction, Tempo de Violência, de Quentin Tarantino. Obteve 7 indicações ao Oscar e figura em várias listas no top 10 de melhores filmes. Combinando violência e humor, o roteiro é narrado de maneira não linear e está dividido em 3 histórias, com eventos que ocorrem em tempos e com personagens distintos e depois se conectam. O filme contém diversas referências a outros filmes e é considerado pela crítica um marco no cinema. Sétimo, Psicose, de Alfred Hitchcock. Também foi adaptado de um romance homônimo, o qual foi inspirado em um caso real. O filme, apesar do baixo orçamento, obteve 4 indicações ao Oscar e se tornou o maior clássico do suspense, inovando o gênero ao gerar tensão e medo no espectador. Conta com a famosa cena do assassinato no chuveiro e a trama envolve a investigação do crime. Sexto, Um Sonho de Liberdade, de Frank Darabont. O filme é baseado em um romance de Stephen King e narra a história de um banqueiro sentenciado à prisão perpétua e acaba sofrendo as piores humilhações, se amparando na amizade com um dos detentos enquanto mantém a esperança. Encabeça algumas das principais listas populares e obteve 7 indicações ao Oscar. O filme é inspirador e fica mais marcante com a célebre narração de Morgan Freeman. Quinto, Casablanca, de Michael Curtiz. Seu roteiro foi baseado em uma peça de teatro e se passa na cidade marroquina de Casablanca, que concentra refugiados da Segunda Guerra Mundial e acaba gerando um reencontro que originou uma das maiores histórias de amor do cinema e contendo algumas das cenas mais clássicas. O filme foi um sucesso de público e de crítica, recebendo 8 indicações ao Oscar, vencendo 3, inclusive melhor filme. Quarto, Forrest Gump, o contador de histórias, de Robert Zemeckis, baseado no romance homônimo. Recebeu 13 indicações e venceu 6 Oscars, incluindo o melhor filme, superando uma concorrência de peso. É o filme favorito de muita gente. Nele é retratado de forma romântica a trajetória de Forrest desde sua infância simples, que com pouca inteligência, mas com coração puro, se torna um homem bem-sucedido em tudo que realiza. Terceiro, Cidadão Kane, dirigido, produzido e estrelado por Orson Welles. Há quase uma unanimidade da crítica em afirmar que se trata do melhor filme já feito, liderando várias listas. Destaca sua importância por trazer várias inovações, como a narrativa em flashback e a fotografia em profundidade. O filme examina a vida de Charles Kane, um magnata da imprensa, que antes de morrer pronuncia uma palavra misteriosa e um jornalista busca compreendê-la. Segundo, A Lista de Schindler, de Steven Spielberg, baseado num romance que por sua vez se baseia em fatos reais e narra a história de Oskar Schindler, um empresário alemão que salvou milhares de judeus dos campos de concentração nazistas. O filme contém muitas cenas comoventes que, gravadas em preto e branco, causam maior realismo e se contrasta quando surge a menina do casaco vermelho. Obteve 12 indicações e venceu 7 Oscars, incluindo o melhor filme. Primeiro, O Poderoso Chefão, de Francis Ford Coppola. Baseado no livro homônimo, o filme lidera diversas listas do público, da crítica e de profissionais do cinema, sendo considerado uma obra-prima por unir grandes interpretações, história envolvente e toda uma beleza artística. O longa narra a história de Don Corleone, chefe da máfia italiana em Nova York, e traz vários ensinamentos, se tornando um dos mais influentes da história. E fiquem com as menções honrosas. Essa lista foi a mais complicada e trabalhosa que eu já fiz, e poderia incluir ainda mais algumas dezenas de filmes. Mas e pra você? Quais são os seus filmes favoritos? Escreva aí nos comentários, acredito que alguns deles estão no vídeo. E se você chegou até aqui e gostou, deixa o like, compartilhe o vídeo com seus amigos e se inscreva no canal para continuar recebendo mais listas como esta, com conteúdos que oferecem informação e entretenimento. Abraço!